A aula de ontem, então, foi sobre genética, penetrância, expressividade, consanguinidade e padrões de herança. E hoje nós vamos, então, fixar esse conteúdo resolvendo juntos os exercícios desses temas. Então, começamos lá na página 33, que é o primeiro grupo de exercícios, com a temática penetrância e expressividade. Então, vamos lá. Eu vou aqui para a minha lousa, tá? Porque, como eu disse para vocês, infelizmente hoje eu tô sem a apostila, por conta do próprio sistema etapa que deu problema, né? Mas vamos lá, vamos fazer o que é possível, né? Então, no exercício número 1, deixa eu colocar aqui uma... Deixa eu pegar minha canetinha melhor aqui. Tá. Então, página 33, exercício 1, né? O primeiro exercício. Suponha que em uma dada pesquisa foram examinadas 126 pessoas para estudo da polidactilia e que todas tinham alelo para esta característica. Então, eu tenho um número total desta população, que eu já posso colocar aqui, né? O número total de pessoas do estudo foi 126. Ok? Todas elas têm o gene para polidactilia. Porém, foram encontradas somente 114 com o fenótipo expresso, né? Então, deste universo de 126, apenas 114 expressam. Então, a pergunta é, qual o valor da penetrância, né? O que a gente faz aqui? Eu vou colocar aqui P de penetrância. Divide 114 por 126. Exato. Bem simples assim. Então, essa parcela de 114 em relação ao meu total 126, quanto isso representa, né? E aí, claro, a gente multiplica por 100 para que este valor saia em porcentagem. Nesse exato momento, eu estou sem a minha calculadora aqui comigo. Então, se alguém puder me ajudar aí fazendo, né, os cálculos para a gente conseguir sair rapidinho. Vai dar 0,90 vezes 100. Isto. Que é 90%. Isso? Isso. 9 vezes 100, 90. 90%. Então, quer dizer que uma boa parte tem o gene e, de fato, expressa. Mas tem uma parcela lá de 10% que, embora tenha o gene, não expressa. Então, esse é o conceito de penetrância, tá? Então, não é difícil, né? Bem tranquilo. Vamos lá para a segunda questão, vamos ver o que ele vai perguntar. O que é penetrância incompleta e por que ocorre? Bom, então aqui é bem o conceito, né? Então, a penetrância é a parcela de pessoas que possuem um determinado gene e o expressam, tá? Tem o gene e, de fato, o expressam, porque tem uma parcela aí que não vai expressar, embora tenha o gene. Então, isso é a penetrância. Penetrância ou penetrância incompleta, né? A mesma coisa. Incompleta no sentido assim, que o gene não penetra, né? Penetrância no sentido de penetrar, é como se ele não penetrasse 100%. Então, por isso que é incompleta. Então, ele consegue, no caso aí da polidactilia, ele consegue penetrar 90%, ele consegue atingir 90% dessa população, mas 10% ele não penetra. Essa é a ideia aqui. Embora esse termo penetrar parece meio esquisitão, né?
falando dentro desse contexto de gene, mas é esse termo que é usado, penetrância mesmo. Vamos lá, questão número 3. Agora a gente tem aqui um heredograma. No heredograma abaixo, temos uma anomalia hereditária autossômica dominante. Quer dizer, o gene está entre aqueles 22 pares de cromossomos e ela é dominante. E ela está indicada pela cor laranja. Então, todos que estão destacados em laranja têm este gene aí. Sabendo que essa anomalia é determinada por um gene que tem penetrância de 80%, qual a probabilidade de o casal 313 e 314 ter uma criança com a citada anomalia? Então, o primeiro passo é trabalhar, né, com essa problemática que a gente tem, deixando um pouco de lado essa questão da penetrância. Então, primeiro vamos calcular qual a probabilidade do casal em questão ter uma criança. Então, criança não importa o sexo, não vamos acrescentar esse valor. Então, uma criança que tem anomalia. Então, primeiro a gente vai encontrar esta probabilidade. Depois, a gente aplica a penetrância nela, tá certo? Depois a gente aplica a penetrância aí de 80% em cima deste valor. Bom, a gente sabe, então, que é um gene autossômico, então nada de colocar letrinha em cima de X ou de Y, não, tá? Dominante. Então, vamos lá, vamos identificar. Cadê o indivíduo 313? O indivíduo 313, ele está destacado. Então, se ele está destacado, né, vou colocar aqui, ó, o 3, o indivíduo 313, a gente vai cruzar ele com o 314. Na geração 3, indivíduo 14. 314. O 313, ele está destacado em laranja. Então, ele tem a anomalia, portanto, ele vai ser o quê? Azão alguma coisa, né? Porque se a anomalia é dominante, ele tem que ter azão. Tem como saber se ele é azão ou azão-azinho? Dá para determinar isso? Autossômica dominante, Sheila. Isso. Mas dá para saber se esse indivíduo é azão-azão ou azão-azinho? Na verdade, dá pelos pais, né? E Porque, ó, veja que a mãe dele, que é da geração 2, número 7, ela é azinho-azinho. Então, ela só pode ter transmitido azinho, não é? ou seja, ele é azinho também, ou Isso, não? olha só. Ah, Né? é verdade. Eu consigo determinar, sim, o genótipo do indivíduo 13. Vamos lá. E do indivíduo 14? Bom, o indivíduo 14 já foi até dado para a gente, né? Ele não tem anomalia e quem não tem anomalia é recessivo, ele é azinho. Então, tá bem fácil, né? O que eu vou ter aqui na descendência? Quando eu tenho esse tipo de cruzamento, o que acontece? Vai ter azão-azinho, Uhum. azão-azinho e azinho-azinho. Então, 50% de cada um dos genótipos. 50% azão-azinho, 50% azinho-azinho. E eu quero saber qual é a chance da criança ter anomalia, ou seja, isso daqui. Então, a chance, a probabilidade da criança ter anomalia é 50%, é meio, né? Beleza. Só que nem todas, né, terão a doença, embora tenham o gene. Então, a gente tem que pegar isso aqui e multiplicar por 0,8, né? Ou o 80%.
né? Porque, na verdade, na verdade, a gente tem que tirar 80% de 50%. Certo? 40%. Não é? Eu tenho que fazer a porcentagem em cima da porcentagem. Então, a chance... ou então dá para colocar mais ou menos assim, ó. Em vez de colocar em fração, né? Pode colocar 0,5, meio, vezes 0,8. 0,8. Então, vou tirar aqui 80% de 50%. Que vai dar quanto? 40%. 40%. Então, qual é a penetrância deste gene, né? Aliás, qual é a penetrância? Não. Qual a probabilidade do casal ter uma criança com a citada anomalia, tá? Então, quer dizer, a chance seria de 50%. Mas como a penetrância não é total, então ela cai para 40%. Faz sentido? Ai, Sheila. Totalmente, né? Então, se fosse um gene totalmente penetrante, né? A chance dessa criança nascer com anomalia seria 50%. Como ele não é completamente penetrante, então a chance dessa criança ter anomalia é 40%. Cai o valor. Beleza. É isso aqui. Então, bem tranquilo esse assunto de penetrância e expressividade. Aliás, a aula aqui, ele focou todo na penetrância e expressividade. Quando ela é cobrada mais um nível teórico, né? Para ver se você entende o que é a expressividade, que é o quanto aquele gene se expressa, o grau que ele se expressa. Então, quem tem o gene, expressa o gene, pode expressá-lo mais intensamente ou menos intensamente. Então, essa é a expressividade. Legal, vamos lá então para a página 34, os exercícios sobre consanguinidade. Então, vou pegar aqui primeiro o exercício, página 34. No heredograma abaixo, o indivíduo 2,4 é fenilcetonúrico. Os demais são normais. Então, esse que está destacado aí, né, é fenilcetonúrico. Notem que ele não fala para a gente se a fenilcetonúria é um caráter dominante ou recessivo. Então, fica a nosso cargo aqui, a nossa responsabilidade determinar se esse gene para fenilcetonúria é dominante ou recessivo. O que vocês me dizem sobre ele olhando aí o heredograma? Fenilcetonúria é um gene dominante ou ele é recessivo? Recessivo. Ele é recessivo. Muito bem. Lembra como é que a gente sabe isso? Você vai dar uma olhada na geração de cima. Olha lá, o pai não tem fenilcetonúria e a mãe também não. Como é que o filho tem? Né? É porque esses pais são heterozigotos. Eles têm o gene para fenilcetonúria, mas não expressam. Mas por que não expressa? Justamente porque ele é recessivo. Então, cuidado para não falar assim, olha, fenilcetonúria é recessivo, porque ele é raro, porque é o que menos acontece, porque tem menos indivíduos. Não tem a ver com o número, hein, gente? Não tem a ver. Pode ser que em alguns universos de população o gene recessivo seja de fato menos prevalente, mas não dá para botar isso como regra. Então, não é assim que a gente determina quem é o recessivo, né? Então, aquele esqueminha, né? O pai não tem a característica, a mãe também não, mas o filho tem. Então, isso me diz que a fenilcetonúria é recessiva. Então, posso colocar que quem tem a fenilcetonúria
é azinho, azinho. E normal é azão alguma coisa. Aqui, normal. Ok. Vamos lá voltar à pergunta, né? Aliás, a gente não viu a pergunta. A pergunta é: qual a probabilidade do casal 3, 3 e 3, 4 ter um menino com fenilcetonúria? Agora, vejam que o casal 3, 3, 3, 4 tem uma barrinha dupla que liga um no outro, ou seja, é um caso de casamento consanguíneo, né? Dá para ver aí que o pai de 3 é irmão da mãe do 4. Eles são primos de primeiro grau, né? Então, isso está dentro do contexto de consanguinidade. Então, eu vou representar aqui, eu tenho que representar aqui a genealogia, senão não consigo resolver com vocês. Mas como vocês não têm essa necessidade que eu tenho, se vocês quiserem já ir fazendo, né, resolvendo para depois a gente discutir, fiquem à vontade. Esse aqui é o 4, que é o que está destacado. E aí eu tenho o 5, que não tem. Casa com este daqui, que é azão, azão. Esse foi dado para a gente o genótipo, azão, azão, tá? Este daqui casa com a mulher, que é também azão, azão. Azão, azão. Bom, aqui eu tenho o indivíduo 1 dessa terceira geração, o 2 e o 3, que é quem eu estou interessada, tá? Então, esse é o meu indivíduo 3 da geração 3, né? Que tem aqui um casamento consanguíneo com quem? Com o 4. Ai, caramba. Com o 4 aqui, filho deste casal. E os irmãos dele aqui, ele tem 2 irmãs, na verdade, nenhuma delas tem a anomalia. E a pergunta é, né, a respeito dos filhos de 3 e 4, aqui, ó, com a probabilidade de ter um menino, então vejam que nós vamos ter que considerar o sexo, um menino com fenilcetonúria. Então, vamos lá para onde esse gene fenilcetonúria aparece aqui. Então, ele aparece... Eu acho que é mais rápido se pensar que se os pais tiveram um filho que é azinho, azinho, eles são azão, azinho. Isso. Então, outros que não apresentam, eles vão ser azão alguma coisa, a gente não sabe o quê. Isso. E aí os filhos, consequentemente, serão azão alguma coisa também. Isso. Certo? Então, esse aqui é azão alguma coisa, porque ele não tem fenilcetonúria, legal. E esse daqui também, mesma coisa. Só que eu não tenho como saber aqui a probabilidade do filho se eu não tenho o genótipo dos pais. Como é que eu faço, então? Então, eu vou trabalhar em cima de probabilidade. Para que a criança seja um caso de fenilcetonúria, eu precisaria que os pais fossem recessivos não, heterozigotos. Então, eu tenho que calcular qual a probabilidade desta mulher aqui ser heterozigota, qual a probabilidade desse homem ser heterozigoto. Como é que a gente faz isso? Então, qual a probabilidade deste homem ter passado para o seu filho o gene azinho? Meio. Meio, porque ou ele passa o azão ou ele passa o azinho. Beleza. Qual a probabilidade deste homem ter passado aqui por 3, que é a sua filha, que a gente está querendo falar,
o gene azinho? Meio de novo, porque ou ele passou esse azinho aí, ou ele passou o outro aqui, que vai ser azão, claro, porque é normal. E mesma coisa do lado de cá, não é assim? Então, vamos mais rapidinho. Aqui meio, aqui meio de novo, tá? Certo? Mas, supondo então que os pais 3 e 4 são heterozigotos, qual a probabilidade da criança ser azinho, azinho? Cuidado agora. Um quarto. 1/4, isso. Porque ou eu faço meio desse vezes meio desse, ou então eu penso que um cruzamento azão, azinho com azão, azinho vai dar o quê? Azão, 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 azinho, azão, azinho, azinho, azinho. Então, azinho, azinho é um evento no total de 4, 1/4. Então, qual é a probabilidade que eu procuro? Eu tenho aqui meio vezes meio vezes meio vezes meio vezes 1/4, e ainda eu tenho que multiplicar mais uma vez vezes meio para considerar o sexo. Não é assim? Então, meio. Eu vou colocar assim, ó, para não ter que colocar tantas vezes, eu vou colocar assim, meio a quarta, que é meio vezes meio vezes meio vezes meio, vezes 1/4, probabilidade da criança ter a doença, fenilcetonúria, e vezes meio, probabilidade da criança ser menino, tá? Então, aqui, 1 vezes 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 4, 16, né? Então, seria 16 vezes 8, que dá quanto? 16 vezes 8. 128. 128. Isso. Então, aqui, ó, 1 sobre 128. Certo? Então, para vocês, né, que já aí passaram por momentos, né, por conteúdos de genética até mais complexos, né? Então, isso aqui tá de boa. E eu tô sentindo, assim, pela participação de vocês, que vocês também estão bem, né, bem, sabendo bem, dominando bem, questão de como identificar o recessivo, isso é bem importante, né? Entenderam a questão aqui, ó, do que é a penetrância, expressividade, aqui, como é que eu trabalho quando é consanguíneo. Bem legal, tá, pessoal? Estou bem contente aí com a participação de vocês. Então, essa é a questão número 1. Eu não sei se eu consigo mover. Se eu mover, vai tudo comigo. Posso apagar já? Pode, Sheila. Beleza, então. Então, vamos para o Pode falar. exercício 2 da mesma página. Sheila, Oi. você falou de identificar o recessivo, é sempre o mesmo método, né? Sempre o Ver mesmo. os pais que têm e o filho não, ou que o filho tem e os pais não. Isso. Ou você vai ver isso, pintadinho aqui, ou então o contrário. É, Pai, os pais pintados, né? mãe, tudo pintadinho aqui, né? E o filho não. Certo. Então, esse é recessivo, esse é recessivo. E esses são heterozigotos. Sempre esse esqueminha aqui, tá? Essa aqui é a regrinha. Legal, vamos lá, questão número 2. Utilize o heredograma do exercício anterior e responda se a mulher 33 se casasse com um homem não aparentado, não consanguíneo. Qual seria a probabilidade de ter uma criança com fenilcetonúria? Se a criança também, aqui não vai importar o sexo, né? Sabendo que a frequência de heterozigotos na população geralmente é 2
Caramba! Então quer dizer que ele misturou tudo aqui. Ele colocou penetrância, ele colocou, que mais? Ele tirou, na verdade, a consanguinidade, né? Então não vai casar mais com o primo, vai casar com o outro, né? Mas ele colocou a penetrância. Então tá, vamos recapitular. Quem mesmo que é o indivíduo 33? O indivíduo 33, ele é azão alguma coisa, tá? Esse é o indivíduo da geração 3, o indivíduo 3 da geração 3, ele é azão alguma coisa. Não vai sair falando que ele é azão azinho, porque não dá para saber. No entanto, a probabilidade dele ser azão azinho, que a gente já viu no exercício anterior, é meio. Não é assim? Desculpa, é 1/4. Por que 1/4? Porque é meio vezes meio. Do lado lá dos parentes dele, né, na primeira geração, do avô ter passado para o pai, meio. Do pai ter passado para ele, meio. Por isso, 1/4 aqui, tá? Então, qual a probabilidade deste indivíduo ser azão-azinho? 1/4. E eu tenho que considerar isso porque eu não sei exatamente se ele é ou não é, né? Ok. Aí ele vai casar, vamos lá, não vai mais casar com o primo. Ele vai casar com um homem não aparentado, tá? O homem não aparentado. Não consanguíneo, tá? Ele não fala nada desse homem. Ele não fala se esse homem tem a doença, se não tem. Não fala. Não fala nada. Tudo bem? Só que ele diz que na população a frequência de heterozigoto é 2%. Então quer dizer que ele já te falou. Olha, eu não sei quem é esse homem que ela casou. Mas se ele for azão, azinho, a chance disso é 2%. Tá bem? Olha só. Então, vamos voltar aqui. Ela casou com um homem, mas não fala nada desse homem. Se ele tem a fenilcetonúria, se ele é normal, fala nada, né? Mas pensa só, provavelmente não tem, justamente por quê? Porque não é uma doença muito comum. É comum dentro da família dela. Então, se ela casar com o primo, vai ser mais comum ali do que fora, em outros contextos, né? Então, aí a gente já meio que exclui, né? Não que exclui, mas a chance dele ser azinho é muito remota. Então, provavelmente ele é azão alguma coisa. Mas como eu quero calcular a probabilidade deles terem uma criança azinho, para que isso aconteça, esse homem deveria ser azão, azinho. Então, a pergunta é, como eu não sei se ele é azão, azinho, qual a probabilidade dele ser azão, azinho? 0,02. Porque ele diz que na população a chance de alguém ser azão, azinho é 2%. Então, tá aí. E aí eu quero a criança com fenilcetonúria. Qual a probabilidade da criança ter a fenilcetonúria, né? Se ela vem de um cruzamento entre heterozigotos, essa probabilidade é 1/4, não é assim? Nós vimos isso, inclusive, no exercício anterior. Ou seja, a probabilidade que eu procuro, qual que é? 1/4, que é a probabilidade da mãe ser heterozigota, vezes 2/100, que é a probabilidade do pai ser heterozigoto, vezes 1/4, que é a probabilidade da criança ter fenilcetonúria. E aqui a gente não multiplica por meio, porque ele falou criança, então
não importa o sexo, beleza? Como tem um 2 aqui e um 4 aqui, dá para a gente simplificar, facilita a nossa conta, não é assim? Então, qual seria a resposta aqui? 1 sobre 800. Essa é a probabilidade, né, desse casal ter a criança com fenilcetonúria. E aí, é legal você voltar a olhar para o exercício anterior. Se ela casar com o primo, a chance é de 1 em 128. E se ela não casar com um parente próximo, é de 1 em 800. Então, veja como é muito mais difícil ela ter uma criança com anomalia se ela se casar com uma pessoa que não seja parente dela. Se ela casa com uma pessoa que é parente dela, as chances são maiores. Veja que cai bonitinho dentro do conceito do que é a consanguinidade. De fato, a consanguinidade favorece anomalias recessivas, certo? Vamos lá, exercício 3. A nossa aula é até 9h40, né? Não, 9h50. Tá, então dá tempo. Exercício 3. No hidrograma abaixo, qual o valor do coeficiente de endocruzamento da criança filha do casal 1 e 2? Ok, então aqui, como ele quer coeficiente de endocruzamento, você tem que considerar todas as probabilidades. Então, de acontecer isso ou outra possibilidade, ou outra. Não basta apenas uma delas. Você tem que contar todas elas, mas como elas não podem acontecer todas ao mesmo tempo, a gente tem que aplicar a regra do ou. Então, o que a gente tem? Deixa eu tentar, assim, o mais rápido possível aqui, tentar esquematizar esta genealogia, tá? Então, quer dizer que a mulher se casou e depois casou de novo, né? Com esse marido aqui, foi o seguinte: nasceu esse filho, casou com sei lá quem e teve uma filha. Essa filha se casou com sei lá quem e teve outra filha. E esta se casou com alguém aqui e teve uma filha. Será que eu coloquei o número certo? 1, 2, isso, tá. E do lado de cá? Do lado de cá, esse casal aqui teve uma filha que se casou com alguém e teve um filho que se casou com alguém e teve um filho. E aí, essa aqui casou com esse, né? Veja que esse aqui é de uma geração anterior a ela, então a diferença de idade aqui possivelmente é grande, né? Enfim, o problema é dela. E aí eu quero saber do filho desse casal, né? Aliás, o filho não, eu quero saber o coeficiente de endocruzamento. Então, aqui fica difícil se a gente não estabelecer aqui algumas letras, né? Para colocar aqui, para ilustrar isso daqui. Então, a gente costuma fazer assim, olha, considerando este indivíduo aqui como A1, 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 A1. Este daqui como A2, A2, é isso? É A2, A2. E este daqui como A3, A3.
certo? Então, primeira coisa aqui que a gente vai fazer, a gente vai calcular a probabilidade da criança ser a 1 a 1. Para depois ver qual a probabilidade da criança ser a 2 a 2. E depois qual a probabilidade da criança ser a 3 a 3. Tá? Então, vamos lá. Deixa eu ver se é isso mesmo. Mas aqui a 1 a 1 não tem como ela ser, né? Ah, tem que ser a 2 a 2. Por quê? Porque ele só tem uma mãe em comum, né? Então a mãe só pode ter dado a 2 a 2. É isso aqui, ó. Qual a probabilidade da criança ser a 2 a 2? Quer dizer, de ter herdado, né? Aqui, desta, vamos dizer, pai, avô, bisavô, tataravô, tataravô. De ter herdado aí da tataravó, o A2. Então, a probabilidade de ser A2, A2. É isso daqui, ó. Vamos lá. Qual a probabilidade de ter passado A2 para cá? Não. 2. Calma aí. Então. Teria que ser 1, né? 1 por quê? Porque ela passa 2 ou A2, é tudo que ela tem. 1. 1 inteiro. Tudo. Aí, esse carinha aqui tem A2, certo? Tem A2. Tá. E mais alguma outra coisa, que vai ser o A1. Vamos lá. Qual a probabilidade dele ter passado aqui o A2? Agora é meio. Porque ou ele passa o A2 ou ele passa o outro. Chegou o A2 nesse daqui. Qual a probabilidade de ele ter passado A2 para esse? Meio de novo, porque ou é o A2 ou é o outro gene que ele tem, né? Aqui, ó, A2. Beleza. Qual a probabilidade de ter passado A2 para a mãe da criança? Meio, né? Meio de novo. Qual a probabilidade da criança ter recebido o A2 da sua mãe? Meio de novo. E aí se repete tudo para o outro lado. Qual a probabilidade de ter passado o A2 para esse? 1. Qual a probabilidade de ter passado A2 para esse? Só que aqui a geração é mais curta, né? Menos gerações. Meio. Qual a probabilidade de ter passado o A2 para esse? Meio. Qual a probabilidade do pai ter passado A2 para a criança? Meio também. Ok? Então, tem que fazer quantas vezes meio? Vezes 1 a gente não conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Contei certinho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso. Então, a probabilidade é meio elevado a 7. Como o número 2 é um número baixo, dá até para você calcular em número, mas não tem uma necessidade extrema de que você faça esse cálculo, tá bom? Você pode deixar indicado, ainda mais porque é uma questão aberta, meio elevado a 7,
Pode deixar assim, sem problemas. Legal? Certinho, pessoal? Certo, Sheila. Bom, tenho 2 minutos só agora, eu já acho que não dá mais, né? Então, como não vou dar a próxima aula, vou ficar devendo essa para vocês, então, no nosso próximo encontro, eu faço os exercícios de padrão de herança e aí a gente capricha, faz bastante, dá para fazer os de aula, podemos incluir mais alguns aí dos adicionais, enfim, vamos caprichar, trabalhar bem trabalhado esse conteúdo que é importante, né? E daí a gente fecha esse bloco de genética. Eu estava olhando assim o nosso cronograma aqui do índice da apostila, a gente está bem, assim, bem com folga, né? Digamos assim, porque nos faltam, né? Fora, sem contar esses exercícios que ficaram ainda pendentes, nos faltam agora apenas 4 aulas. Então, em tese, né? A gente já terminaria a apostila 6 na semana que vem. Mas a questão não é bem essa, né? Porque, por exemplo, o sistema circulatório, que é uma das aulas, provavelmente vai desmembrar em 2 aí, porque aí tem muita coisa para falar. Vai bem além da anatomia, a parte fisiológica já se estende um pouquinho mais. Mas, de qualquer modo, né, podemos dizer que a gente está, assim, muito bem em termos de prazo, em termos de tempo, com o andar da nossa apostila. Claro que se eu terminar antes de qualquer professor, eu não sei se eu consigo bater o recorde da Adriana, né? De qualquer modo, né? Se eu terminar antes do previsto, não se preocupem, porque lembre que eu falei que eu daria algumas aulas temáticas, introduzindo alguns temas de atualidades em biologia, que para vocês aí vestibular é importante. Eu digo assim, não só importante no vestibular para a biologia, quanto, por exemplo, você pode utilizar esse teu conhecimento que a biologia te deu para uma dissertação. Você pode colocar ali como um argumento, né, usando esse conteúdo da atualidade da biologia para fazer uma discussão aí, dar um parágrafo aí de uma dissertação. Então, eu falo, se não cobrar diretamente da biologia, pode cobrar a redação. Enfim, eu vou estar incluindo algumas aulas aí na parte de atualidades. Perfeito, então, fico por aqui. Até semana que vem. Um bom final de semana para vocês. Até, Até, Sheila. Sheila. Bom fim de